Dentistas realizaram ação voluntária para alertar sobre a importância da prevenção do câncer bucal. O MAV, Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, recebe a exposição Paulistinhas. Projeto de lei que tramita em Brasília classifica a visão monocular como deficiência visual. Hoje vamos receber o vereador Aderbal Sodré, do PSDB. E também a Patrícia Silva, do Grupo Seja, Somos Empreendedoras de Jacareí. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Agora são 9 da manhã e está no ar mais uma edição do Bom Dia Jacareí, onde você fica sabendo as principais informações do Poder Legislativo e também da nossa cidade. E comigo está a jornalista Leilane Garcia. Tudo bem, Leilane? Tudo bem, Sibeli. Ontem não estava aqui com você, já senti saudade de você e do pessoal de casa. Ontem a gente teve o Aleph aqui com a gente, conversamos sobre moda, sobre esportes, mas agora volta a Leilane. Um prazer estar aqui com vocês, sempre, né, acompanhando aqui a TV Câmara Jacareí, o Bom Dia Jacareí. E claro, para começar o nosso jornal, a gente confere agora o que é destaque aqui na nossa cidade e também no cenário federal. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí: casos de dengue aqui na cidade crescem 17 vezes em relação ao ano passado. Os números levam em conta os casos confirmados de janeiro até setembro deste ano de 2019. Jacareí teve então 407 casos, sendo 331 autóctones, quando a doença é transmitida dentro do próprio município, e 76 que vêm de outras cidades, no caso são importados. Nenhum desses casos provocou morte. Lembrando então que a Diretoria de Vigilância intensificou as visitas a imóveis e também obras, fazendo avaliações periódicas de densidade larvária e também controle de criadouro. Então é importante sempre lembrar que nós, enquanto população, também temos a obrigação de fazer a nossa parte. Próximo destaque do jornal O Vale: Justiça determina audiência de conciliação para Conselho de Mobilidade Urbana aqui na cidade. Pois é, a Justiça determinou audiência de conciliação, finalmente uma audiência de conciliação para discussão do Conselho de Mobilidade Urbana, que já teve 2 eleições suspensas. O encontro deve ocorrer em fevereiro de 2020. O governo Isaías garante que cumpriu a determinação de suspender o pleito e corrigir os erros para a segunda disputa. A juíza disse que poderia punir o prefeito por ato atentatório à dignidade da justiça. A prefeitura informou que ainda não foi notificada sobre a determinação. Agora a gente confere o que é destaque no Senado Federal. PEC emergencial estabelece gatilho para corte de gastos públicos. Então, entre essas medidas entram redução da jornada do serviço público, com redução de vencimentos, suspensão de promoções, vedação de novas despesas obrigatórias e também proibição de recursos. Essas são as medidas de uma proposta de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que pode acelerar o crescimento econômico aqui do nosso país, pois permite que a administração pública corte gastos obrigatórios e aplique recursos em investimentos. A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado Federal. Agora a gente confere o que é destaque na Câmara dos Deputados. O plenário pode votar a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. A Câmara dos Deputados pode votar hoje, dia 12, a medida provisória que cria o Médicos pelo Brasil em substituição ao Mais Médicos. O objetivo é ampliar o atendimento em locais afastados ou com população de alta vulnerabilidade. O projeto prevê reincorporação dos médicos cubanos que ficaram no Brasil, que atuaram até o dia 13 de novembro de 2018 e permaneceram aqui após o rompimento do acordo Cuba, Organização Pan-Americana de Saúde. Ressaltando que a nossa cidade é uma das que sofrem com a ausência do programa Mais Médicos. A gente ficou com um déficit aí na questão da saúde pública aqui no nosso município, então a gente aguarda como que essa medida provisória pode atingir também Jacareí. Nosso último destaque agora é da EBC Notícias, Agência Brasil.
Segundo a Unicef, 26% das adolescentes brasileiras casam-se antes dos 18 anos. Esse relatório, então, aí do Fundo das Nações Unidas, parceria aí feito pela Unicef, esse número é próximo da média da América Latina, que aí gira em torno de 25% de casamentos infantis e uniões precoces. Esse relatório foi publicado ontem, dia 11. A média, na verdade, é a mesma dos últimos 25 anos. E caso isso se mantenha, esse número de adolescentes e jovens que se casam antes dos 18 anos, a América Latina terá até 2030 a segunda maior taxa do mundo, atrás somente da África subsaariana, que engloba aí as regiões de Ruanda, Burundi e também do Congo. Essa notícia é assustadora, né? 26% das adolescentes no Brasil casam-se antes dos 18 anos, é um número para a gente ficar bem atento. Neste primeiro bloco, estamos recebendo o vereador Aderbal Sodré, do PSDB, para comentar sobre os trabalhos, projetos e assuntos aqui da Câmara Municipal. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia, Sibeli, bom dia, Leilane, bom dia você ouvinte aí do Bom Dia Jacareí pela nossa TV Câmara. Estamos aqui para esclarecer alguns assuntos hoje. Mas vereador, para começar, a gente não poderia deixar de perguntar o assunto que está na pauta. Como é que está a situação da Ambiental Jacareí? Ambiental Jacareí, numas sessões anteriores, nós recebemos aqui uma grande quantidade de funcionários da Ambiental que lotou, e foi bem numa quarta-feira, dia de sessão, ainda era de manhã a sessão, e muita conversa, a gente recebemos eles na sala de reuniões, junto com representantes do sindicato, dos condutores, não da classe deles, e resolvemos abrir uma CPI, onde o Luiz Flávio é o presidente, o Juarez é o membro, eu sou o relator, e vários vereadores também estão acompanhando essa CPI. Nós estamos ainda no início de levantando informações, já tivemos fazendo algumas vistorias lá na empresa ambiental, e nós vamos estar acompanhando, porque o essencial para a gente é analisar a falta de depósito de FGTS, de falta de pagamento dos funcionários. Então nós estamos fazendo os levantamentos para a gente colher as informações, para a gente estar dando um grande início nessa CPI, que nós já estamos dando alguns passos aí. Desde esse primeiro momento que teve a reunião aqui na Câmara Municipal, teve outra paralisação que aconteceu no final da semana passada e atingiu todo o final de semana agora, recentemente. Uma alegação é que a Prefeitura Municipal repassa o dinheiro da maneira correta para a empresa ambiental, porém a ambiental não repassa aos funcionários. Essa é uma dúvida de muita gente da população, porque acredita que a Prefeitura é responsável. Nesse caso, não. A Prefeitura realmente repassa o dinheiro e quem fica ali devendo é realmente a empresa que presta o serviço, vereador? Então, isso é que a gente está também colhendo essas informações. E quando a gente fala só da coleta de lixo, Leila, não é só a coleta, porque quando para ambiental, a gente está falando de capina, de varreção, então abrange bastante serviço na nossa cidade de Jacareí, e a gente fala que a gente tem uma missão muito grande, nós vereadores, porque nós estamos representando o povo e nós vamos acompanhar isso aí de perto, ver o que realmente está acontecendo. Então nós estamos fazendo vários pedidos de vários documentos, tanto para a ambiental como para a prefeitura, para a gente estar levantando e a gente dar informações concreta aqui para a TV Câmara e também para os municípios da nossa cidade. Agora, vereador, vocês tiveram, foi uma comissão grande de vereadores, ali na usina de biogestão de Jacareí, foi uma comitiva de vereadores. Como é que o senhor sentiu? Até foi protocolado um pedido de informação em relação à quantidade de lixo que estaria sendo ali transformado em energia. Como é que o senhor sentiu os trabalhos da ambiental ali na usina? Então, eu quero que já falar que foi a primeira vez que eu estive lá, né, quando surgiu essa CPI. Fiquei bobo de ver o tamanho daquela empresa, muito grande. E uma das questões do responsável que estava lá com a gente, que Jacareí está diminuindo a coleta. Não está recolhendo, assim, crescendo o aumento da coleta do lixo sólido, né, da nossa coleta de resíduos sólidos da nossa cidade. E na hora da pesagem, que nós também estávamos acompanhando, o funcionário falou que não caiu nada, que veio aumentando. Tanto é que nós fizemos um pedido, agora, recentemente, para que seja passado para nós o levantamento de 12 meses para nós estar acompanhando. Então, eu falo que nós estamos fazendo um serviço nessa CPI que eu acredito que vai sim dar resultado, e agora nós vamos esperar para nós pegar que vai vir para a gente aí, esse pedido, que vem esse documento, para nós fazer realmente esse acompanhamento.
se veio diminuindo mesmo, porque eu acredito que não, eu acredito que vem aumentando, então nós vamos ter esse levantamento, esses dados, para que não fale. Tem que ter os dados na mão certinho para a gente estar passando para vocês o que é certo. Então a CPI, além de investigar essa questão dos salários, a questão trabalhista ali mesmo dos funcionários, investiga também a questão de como é feito o manejo, enfim, de todo o lixo aqui do município. Nós vamos fazer desde os equipamentos, desde os caminhões, porque tudo que foi citado a gente vai estar fazendo levantamento, acompanhando a manutenção dos caminhões, acompanhando tudo, documentação. Então nós vamos fazer um serviço, assim a gente espera, de trazer melhor informações e também que seja o melhor para os funcionários, né? Que os funcionários tenham seu direito adquirido, porque ficar sem receber quarto ticket de alimentação, farmácia, aí um pai de família que trabalha o dia a dia. Então, e eu falo que eu tenho muito conhecido, que como eu trabalhava no Sete Estrelas, então vários desses funcionários deixavam as bicicletas lá comigo para estar indo para ambiental, o caminhão pegava eles ali no caminho, no Santa Helena. Então eu falo que a gente tem uma amizade muito grande, eu acho que é um direito deles, pelo menos ter o seu salário em dia, ter os seus benefícios em dia, e nós vamos estar cobrando isso aí. Agora é importante falar também para o nosso espectador, vereador, que a CPI ela não tem um poder de polícia. A CPI não pode, de repente, ordenar que a ambiental faça alguma coisa. O que a CPI pode fazer é fiscalizar se os itens do contrato estão sendo cumpridos e, a partir daí, se não tiverem sido cumpridos, indicar para o prefeito que tome as devidas atitudes em relação ao cumprimento do contrato, mas a CPI não tem um poder de força, de polícia, de fazer a ambiental cumprir o que não está sendo cumprido. Realmente a gente não tem essa força, mas só que nós temos, sim, também condições que a lei ampara a gente, da gente estar investigando, da gente, que nós tivemos lá já. Eu acho que isso nós temos, sim. Como CPI, que nem nós, na última visita, eles não entraram, nós não entramos dentro da fábrica, mas estivemos lá investigando, os caminhões que iam sair, nós íamos olhando. Então, eu acho que isso tem que ser passado também. Até no dia mesmo eu não fui, mas teve lá o vereador Valmir, o Juarez, o Luiz Flávio. Então, eu falo que a gente vai estar assim colhendo informações e nós vamos fazer de tudo para que seja cumprido, porque se está no contrato, a gente tem que cumprir. A gente sabe que, infelizmente, eu estou aprendendo na pele isso aí, que nem sempre é cumprido, mas a gente tem que estar cobrando porque é dinheiro do povo, né? Então a gente tem que estar levando o melhor para a nossa cidade, sim. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o vereador. Alunos e professores universitários do curso de odontologia montaram um consultório a céu aberto aqui no centro de Jacareí, a fim de alertar sobre a prevenção do câncer bucal. O número de casos de câncer bucal está aumentando. No estado de São Paulo, já ocupa a 4ª posição no ranking de incidência. Entre os fatores que contribuem para a doença estão os hábitos nocivos, como fumo e consumo de bebida alcoólica, além da exposição solar sem o uso de proteção, que causa também o câncer nos lábios. Para o ano de 2018, foram propostos aproximadamente 16 mil casos para o câncer de colo de útero e para o câncer bucal quase 15 mil. Então ele é muito parelho e a gente fala muito mais do câncer de colo de útero, né? Então, assim, a casuística é evidente que necessita desses cuidados como a gente está fazendo aqui hoje. A fim de diminuir os casos de câncer na boca, profissionais e estudantes de odontologia das universidades Brás Cubas de Mogi das Cruzes e Unital de Taubaté montaram consultórios a céu aberto no Pátio dos Trilhos e na Praça Barão do Rio Branco, no centro de Jacareí, oferecendo gratuitamente consultas rápidas. A ação foi resultado de uma lei municipal que instituiu o Abril Grená e o dia 4 de novembro como Dia Municipal de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal. Essa é uma lei de minha autoria, do vereador Dr. Rodrigo Salomão, da doutora Márcia, e o nosso objetivo é chamar a atenção no dia 4 de novembro para essa campanha de prevenção e cura do câncer bucal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prevenção pode reduzir a incidência de câncer em até 25% nos próximos 5 anos. A medicina ela é prevenção. Eu como médico posso falar com bastante propriedade assim. A gente às vezes só vai procurar um médico, serviço de saúde, quando a gente tem algum sintoma de alguma doença instalada. Vale ressaltar que diante de alguma lesão que não cicatrize no prazo máximo de 15 dias, um profissional da saúde deve ser procurado para a realização do exame completo da boca.
E a visita periódica ao dentista favorece o diagnóstico precoce, aumentando a chance de cura. Quem participou da ação no último dia 4 entendeu a importância da prevenção e saiu de lá mais consciente. Eu fui bem ali, tá tudo ok, e cada 6 meses eu faço uma avaliação do dentista, porque é muito importante cuidar da saúde, né? Voltando aqui para a nossa conversa, um assunto que a gente tem conversado com todos os vereadores é a questão da mudança de horário da sessão ordinária, que agora acontece a partir das 6 da tarde. O senhor foi um dos que votou contra o projeto e tem visto realmente que a mudança não tem atraído tanta gente quanto era o esperado, que a ideia inicial era justamente trazer as pessoas para aqui, para dentro da Câmara Municipal. Como é que o senhor tem sentido essa relação aí do público, do horário? Então, eu, como você mesmo diz, Leilane, já tinha votado contrário, porque eu já tinha acompanhado e as sessões já eram esse horário, né? Alguns anos atrás teve essas mudanças e quando nós entramos aqui em 2017, era às 9 horas da manhã e eu, como trabalho das 8 às 17, todos os dias estou aqui, só que o vereador não tem horário. O vereador ele trabalha 24 horas por dia. Então eu falo que nessa mudança de horário para as 18 horas, no projeto do Paulinho dos Condutores, eu já estava decidido votar ao contrário ao projeto, votei contrário, nós tivemos 5 votos favoráveis, se eu não estiver enganado, e eu falo que eu não me arrependo de ter votado contrário, porque eu não vi mudança nenhuma. E a gente vê aqui na Câmara, tem que estar remanejando funcionário, entendeu? Num caso, um pega um horário, outro pega outro, então eu não me arrependo de ter votado contrário, e eu acho que agora parece que vai entrar um projeto do vereador Juarez aí, já está tudo certo, para que seja votado, para voltar às 9 horas da manhã, né? Então eu fico muito tranquilo para votar favorável ao projeto, porque os vereadores, infelizmente, pensam em voto. E eu penso assim, no melhor para a nossa cidade, porque tem o trabalho da TV Câmara. O morador pode estar acompanhando, porque o munícipe não vem mesmo na sessão. Só vem quando é um projeto polêmico, daí vem, aí lota a casa aqui, como sempre acontece, aí eu até gosto de ver lotado, se tivesse lotado sempre, que tanto de manhã ou de tarde, a gente ia ficar feliz, porque a gente quer ver cheio aqui, mas eu também não vi mudança nenhuma. Nós já estamos em algumas sessões às 18 horas e tem um pouco de gente que tem as sessões solenes. Então aí vem assim, os familiares, os convidados vêm, mas terminou a sessão solene e fica vazia de novo. Então eu acho que é um gasto que a gente estamos tendo, que eu acho que não é necessário, porque o munícipe pode acompanhar e acompanha. Eu falo que a gente estamos na feira, a gente estamos andando para a rua, os munícipes da nossa cidade acompanham assim, a TV Câmara, graças a Deus, para ver o trabalho dos vereadores. Então eu fico muito sossegado com esse horário das sessões aí. Se voltar para as 9 horas, eu vou ser favorável. Então eu não tenho questão nenhuma não. Só que eu acho que para nós, vereadores, eu falo para mim principalmente assim, devia ficar, porque nós já viemos aqui, nós já entrávamos, ficava das 9 até a hora que terminasse as sessões, eu nunca tinha ido embora, eu sempre fiquei até o final, porque a gente acompanha os projetos, aí tem a tribuna livre, mas agora nesse horário, que fica até de madrugada, então para mim, principalmente assim, eu acho que não é muito bom, porque tem morador que mora longe, não tem nem ônibus para o cara ir embora, entendeu? Então eu acho que no meu pensamento, não tem nada contra, mas o meu pensamento é contrário a esse horário das 18 horas aí. Além de que se torna bem cansativo, bem exaustivo, por exemplo, a sessão de amanhã, temos vários projetos, amanhã a gente vai comentar sobre isso, mas são 6 projetos, vereador, eu não sei a que horas vocês vão sair. E uma sessão solene. E uma sessão solene. Entendeu? Uma sessão solene que eu já acompanhei, se for no mesmo ritmo. É longa. Das outros anos, é longa, é uma sessão longa, é uma sessão linda, que a gente, de repente, nem vai dar a atenção que é merecida para essa sessão, vão querer dar uma corrida, entendeu? Eu acho que não é isso aí, nós estamos aqui para fazer bem feito, então eu acho que nós vamos ter uma perca dessa sessão que é maravilhosa de amanhã, que eu acredito que a gente devia dar uma atenção mais especial e com esse horário da sessão 6 projetos, depois da sessão solene, até eu já estava falando com o Marcelo, ele deu sorte que amanhã não é ele que vai estar aí. Então eu falo, porque teve dia dele ficar aqui de um dia para o outro, porque para ele mora em São José, não tinha nem como ele ir embora e voltar. Então tem tudo isso aí. Aqui a pessoa fala, mas o cara está ganhando. Só que não é assim. Eu acho que a gente tem que pensar no bem físico do funcionário, a gente tem que pensar no melhor para o funcionário, entendeu? Então como eu falo, vereador é serviço do povo e é 24 horas trabalhando.
nós estamos aqui para trabalhar, mas eu acho que às 9 horas da manhã o vereador vem, fica aqui o dia inteiro, dá para você participar da sessão, ainda aí para você fazer os seus afazeres, e você numa quarta-feira, você já fica naquela tensão já da sessão, né? Então você vem o dia inteiro, que eu sempre venho das 8 até as 17, aí vou para casa e você vem para a sessão, então é cansativo, e sem contar também, no meu caso, que é só eu e minha esposa em casa, né? Aí você deixa lá sua esposa sozinha, não fica feliz, eu não vou mentir, eu vou ficar feliz de deixar minha esposa sozinha até de madrugada em casa, não fico feliz, e eu acho que nenhum parente fica sossegado de ver um pai de família aqui numa sessão até de madrugada, depois vai embora, pode acontecer alguma coisa também. Então eu acho que das 9 da manhã era um horário muito bom e dava para acompanhar, porque que não falo, a sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara, pela internet, dá para a gente estar acompanhando. Vereador, desculpa, Cibele, você acha que, na verdade, essa iniciativa foi para tentar resolver um problema que, na verdade, afeta grande parte do brasileiro, que é a falta de interesse pela política? Então, é que não falo, olha, Elaine, eu estou aqui já, graças a Deus, estamos completando 3 anos. E todas as sessões, eu nunca vi o munícipe aqui na sessão. É sempre os mesmos. Eu agradeço até deles virem, que é sempre o Gilson, o Barbarossi, o próprio Lino, o Dário, até sei o nome deles que vem, o seu Benedicto, que é lá do Garapés, que é lá do Bela Vista, então a Wanda, que mora aqui no Caçununga, então esses moradores, eles estão sempre na sessão, eles são fiel mesmo, mas é sempre os mesmos. E agora na noite tem uns que vinham, no caso do seu Jorge, eles nem estão vindo na sessão, porque fica contramão para eles também. Então eu acho que foi uma iniciativa do Paulinho dos Condutores, mas como já havia essas sessões, esse horário da noite e não via ninguém, eu acho que nós devíamos ter analisado melhor para ter colocado esse projeto para votar, mas já que foi votado e está às 18 horas, eu vou respeitar, né? E a gente tem que vir mesmo trabalhar, porque só que como a tribuna é livre, o horário é livre da tribuna, então eu respeito todos os vereadores, mas sempre quando possível, assim, que eu tiver sossegado, eu vou estar acompanhando, mas se eu acabando os projetos e já tiver um horário meio elevado, eu vou não estar acompanhando até o final. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa entrevista com o vereador Aderbal, porque a gente vai conferir aqui as vagas de empregos disponíveis no PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, hoje, dia 12 de novembro. Hoje nós temos então uma vaga para assistente de vendas, uma vaga para auxiliar de confeitaria, 5 vagas para auxiliar de limpeza PCD, pessoa com deficiência, e uma vaga para serralheiro industrial. Lembrando que outras vagas devem também estar disponíveis e você pode conferir no site jacareí.sp.gov.br, e o PAT fica lá no Atende Bem Trabalhador, localizado na Rua Barão de Jacareí, número 839, aqui no centro da cidade, e atende de segunda a sexta, das 8 às 4h30 da tarde. O ano já está quase acabando, né, Cibele? E as férias, com isso as férias escolares estão chegando. E é justamente nessa época do ano que muitas crianças e jovens aproveitam o tempo livre para soltar pipa, enfim, uma atividade que pode oferecer riscos à segurança se praticadas com o uso do cerol, ou mais conhecido também como linha chilena. O assunto de hoje nós vamos tratar de cerol e linha chilena. Cerol é um nome atribuído à cola e vidro moído, que esse material é aplicado às linhas onde crianças, adolescentes, empinam pipas, alguns lugares conhecido como papagaio também. A linha chilena é feita com óxido de alumínio e cola quente, e esse material atribuído à linha se torna muito mais cortante até mesmo do que o cerol. Tanto o cerol, a linha com o cerol, quanto a linha chilena,
pode causar amputações de membros, no caso de motociclistas, quando pega no pescoço, ciclistas, até mesmo pedestres, né? Crianças que estão brincando com esse material, por ser altamente cortante e estarem empinando, acaba aqui cortando as mãos, né? A maneira de se evitar é realmente não usando de maneira nenhuma esse material, porque além disso é um material totalmente proibido por lei. Caso você se depare com uma criança, adolescente ou qualquer outra pessoa utilizando esse material, deve ser ligado para 153, que é a Guarda Civil, 190, Polícia Militar, e informar sobre o uso desse material. Assim que você se deparar com um acidente de linha chilena ou cerol, imediatamente deve ser ligado para o SAMU, Corpo de Bombeiros, ambulâncias, para que seja feito o primeiro socorros imediato àquela vítima do cerol ou linha chilena. No último dia 7 de novembro, foi realizada a eleição dos representantes dos servidores municipais para os conselhos deliberativo e fiscal do IPMJ para o próximo biênio. Cerca de 7.000 eleitores foram às urnas, que ficaram espalhadas em 52 locais diferentes aqui da cidade. As duas cédulas contêm os nomes de quem o eleitor quer para representar os conselhos deliberativo e fiscal do Instituto da Previdência do município de Jacareí, o IPMJ, nos próximos 2 anos. A eleição contou com 52 urnas espalhadas na cidade. Ele é o responsável por custear as aposentadorias dos servidores públicos municipais e seria também as pensões dos dependentes, né? A finalidade do Instituto também seria, no caso, criar condições de capitalização dos recursos para garantir o pagamento das aposentadorias. 3 servidores representam o Conselho Fiscal. Já o Conselho Deliberativo é composto por 15 servidores, dos quais 12 são escolhidos nesta eleição. O Conselho Fiscal seria para fiscalizar as contas do Instituto. O Conselho Deliberativo seria o responsável por fiscalizar os investimentos do Instituto. Eles emitem pareceres com relação aos benefícios concedidos pelo Instituto também. Eles são responsáveis pelo controle interno do IPMJ, dentre outras funções também. São aptos a votar todos os servidores municipais titulares de cargo efetivo, aposentados e pensionistas, totalizando quase 7.000 votos. A apuração acontece no dia 8 de novembro e a publicação do resultado no Boletim Oficial do município no dia 11. Para concorrerem às vagas, inscreveram-se 5 servidores para o Conselho Fiscal e 21 servidores para o Conselho Deliberativo, sendo estes distribuídos entre os diversos órgãos municipais, além de aposentados e pensionistas. A gente continua aqui em entrevista com o vereador Aderbal Sodré. Vereador, você começou a fazer um tal de gabinete itinerante já no começo da sua gestão aqui na Câmara Municipal. Esse gabinete continua? Quais são as principais demandas que vocês recebem? Continua, e esse gabinete, se Deus quiser, enquanto eu estiver aqui vereador, nós vamos estar com ele. Domingo mesmo nós estávamos na Feira de São João, no sábado na Feira da Esperança, e a gente, que não já falei, Sibeli, sempre a gente fala do gabinete itinerante. No gabinete itinerante aparece de tudo. Pedida de abrigo, que é ponto de ônibus, tapa-buraco, entendeu? Segurança, que é segurança pública da nossa cidade, iluminação, pedem de tudo no gabinete itinerante. Caso de saúde, que tem gente que está na fila esperando para a gente poder correr atrás, procurar onde está parado algum documento. Então, tudo que você pensar, pedem no gabinete itinerante, que é um braço do nosso gabinete aqui da Câmara Municipal. Vereador, mas vocês recebem essas demandas e aí, como que é o processo? O que vocês fazem com tudo isso que vocês estão recebendo da população? Isso se transforma em indicações ao prefeito, em requerimentos? Quais são depois de receber o pedido, o que vocês fazem? A gente já tem uma ficha, né, Sibeli? Então a gente já preenche aquela ficha lá mesmo no gabinete itinerante, vem, aí onde nós ali no gabinete nós mandamos para as secretarias responsáveis, que no caso pode ar, nós mandamos para o meio ambiente, para a infraestrutura, tudo que é pedido pelos munícipes, a gente caminha para frente e cobra muito para que aconteça essas melhorias para os munícipes da nossa cidade. Agora a gente tem visto a nossa cidade, principalmente a região ali do São João, movimentada de obras já há alguns meses. Tem obra também acontecendo lá no bairro
Imperial, é isso mesmo? Isso, no bairro Imperial. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessas obras. O senhor tem acompanhado de perto e impacta muito a vida da cidade, do morador aqui da cidade. Então, eu quero começar primeiro pelo São João, onde eu nasci ali na Rua Santa Helena. Então, eu trabalhei por quase 18 anos no Sete Estrelas, vi muita enchente ali. E na sexta-feira nós tivemos uma chuva grande. E você vê que os moradores estão felizes, porque eles sofriam, principalmente ali do Jacinto. E essa obra ela começou da beira do rio, de dentro do Elvira, para Chispita. Que agora, e o prazo era para nós estar terminando em dezembro. E se Deus quiser, nós vamos terminar agora em novembro essa obra. É uma obra que até quero aqui agradecer ali os comerciantes, como o Joel, a própria Rosângela, da papelaria, porque estão dando uma assistência para os funcionários, com água, cafezinho, e a obra está andando, só que é uma obra, pode ver que o lado da Motherfix, do Joel do Açougue ali, para cima até a direção Chispita, está bem adiantado, porque a profundidade da valeta ali para a gente abrir para pôr os canos é menor que aquela vala ali. Então, agora do Joel até o posto Sete Estrelas foi mais complicado porque era muito fundo para dar a caída da água, então deu mais um pouco de trabalho, mas antes de dezembro eu tenho certeza que já estamos quase chegando agora perto do Tião, restaurante do Tião ali, a obra já está ali com as tubulações. Eu acho que esse mês, se Deus quiser, nós terminamos essa obra e nós vamos dar um sossego para aqueles moradores do São João ali. E o mais importante, tem tanta boca de lobo ali agora que a enchente, eu tenho certeza que vai terminar a enchente do nosso bairro de São João e Jardim Jacinto, porque eu vi carro debaixo d'água ali. Eu falo que eu vi várias enchentes ali no bairro de São João e agora com essa grande obra que foi feita, nós vamos estar diminuindo isso aí, se Deus quiser. E no ano que vem, nós vamos pegar na Pereira Campo, que é a Rua da Feira, onde nós vamos estar também levando essa tubulação ali de drenagem para estar evitando a enchente ali na área do Dindim ali do São João. O senhor falou uma coisa importante, que tem um contato com os comerciantes locais ali. Os comerciantes, claro que perdem um pouco da frequência mesmo de venda. Como é que tem sido essa realidade para eles, né? Que pararam ali parcialmente o seu trabalho justamente porque as vias estão interditadas? Mas eu falo porque participo bem da política agora, nossos comerciantes estão muito felizes. Por quê? Porque está vendo o que está acontecendo na obra ali. É uma obra que muitos prefeitos não têm coragem de fazer, né? Então o prefeito Isaías Santana teve essa coragem, junto com a equipe do SAI, fazer essa obra. A gente sabe que cria transtorno no trânsito e tudo, mas é uma melhoria que, futuro que vai vir aí, vão ver esse benefício para o nosso bairro ali. É que nem agora a gente vamos falar lá do Imperial, aquela grande estação de tratamento de esgoto que está acontecendo lá. Ele vai estar limpando todo o córrego do Tanquinho, porque está sendo lá no Imperial, para atender Imperial e Pedra-Mar, para liberar aquele bairro lá. Então é uma grande obra que está fazendo o tratamento de esgoto ali. Veio para o Paulistano, que também pega todo aquele córrego ali que vem da estrada, que cai do Tanquinho, que vem pelo São Luís. Então aquela área do Paulistano está fazendo a estação elevatória, que é um sistema que tem que pegar lá no Paulistano, bombeia até a Avenida São João, pega toda a extensão da Avenida São João de perto da Tex e vai até a Padre Eugênio para descer para outra estação que está sendo feita ali no Jardim Siesta, para limpar aquele córrego ali do Valetão, ali atrás daquele bairro. E que vai isso aí tudo, vai parar onde? Lá na Malacaçade, lá atrás da Chureide. Então é um investimento muito grande e toda aquela extensão do Flora, do Jardim Emília, vai ganhar, porque é a qualidade de vida. Mas quer chegar, se Deus quiser, aos 100% de tratamento de esgoto da nossa cidade. Vereador, obra grande, muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente passou rápido, como o senhor mesmo falou, mas a gente já precisa ir encerrando esse bloco. Obrigada pela sua presença aqui, vereador. Eu que agradeço mais uma vez, Leilane, e que eu não falo, eu gosto de vir aqui dar explicação para os munícipes e estamos abertos no nosso gabinete, o gabinete itinerante na feira. Se tiver alguma dúvida, vem falar com esse vereador, eu falo. Esse vereador que não fala em WhatsApp, nem Facebook, mas pode ligar no meu telefone, que eu vou onde vocês ligar para mim, eu vou na hora dar atendimento a vocês aí. Isso aí, esse foi o vereador Aderbal Sodré. A gente faz um intervalo rapidinho e na volta vamos conversar sobre o primeiro fórum de empreendedorismo feminino de Jacareí. O Bom Dia volta já. O médico de família é o médico que está inserido dentro da comunidade, é o médico que sabe onde o paciente mora,
onde o paciente exerce sua rotina. Então, eu consigo captar todo o processo do adoecimento, né? O estabelecimento do vínculo, ele acontece a partir do olhar, da conversa, da amizade, do riso, porque aí mora um grande potencial de tratamento. Pilotar sem capacete, imprudência. Costurar no trânsito, imprudência. Andar em alta velocidade, imprudência. Só este ano foram 566 mortes de motociclistas no trânsito em todo o estado. Imprudência na moto mata. Respeito à vida. São Paulo dirigindo com responsabilidade. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba sendo... Nós já estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e agora vamos conferir algumas das indicações de serviços apresentadas pelos vereadores na última sessão ordinária. Está no ar o quadro Momento Legislativo. Primeira vereadora é a vereadora Sônia Patas da Amizade do PSB, que pede para a Prefeitura estude a chance de mão única nas ruas João Cândia e Arthur Viana, ambas na região norte de Jacareí. A vereadora fala que são ruas muito justas, com tráfego intenso e que, por ser mão dupla, se torna muito perigoso o tráfego nessas ruas. E o vereador Aderbal Sodré, que esteve aqui presente com a gente agora no primeiro bloco, ele é do PSDB, como a gente já disse, e ele pede serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas Guarani e Caimbé, ambas no Chácaras Reunidas e Igarapés, região oeste de Jacareí. Bom, e a gente travou aqui a
nosso sistema, mais pedidos de informação, mais informações do Poder Legislativo, você acompanha através do nosso site, o jacareí.sp.leg.br. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEJA, o Somos Empreendedoras de Jacareí, realiza nessa noite, hoje à noite, terça-feira, o primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino aqui da cidade. Um assunto que a gente vai abordar agora aqui no Bom Dia, com a participação da Patrícia Silva, que já veio várias vezes aqui comentar com a gente os trabalhos do SEJA e que mais uma vez está envolvida aí nesse Fórum de Empreendedorismo Feminino. Bom dia, Patrícia. Bom dia meninas. Envolvida e animadíssima. Sempre, né? Sempre. Não tem falta de animação quando eu estou com você. Primeiro fórum, Patrícia, como é que foi justamente ter essa ideia, em parceria, claro, com a Secretaria de Desenvolvimento, de realizar, de fomentar essa questão que vocês lutam tanto do empreendedorismo aqui na nossa cidade? A ideia, na verdade, partiu da vereadora Lucimar Ponciano, né? Que convidou a gente do SEJA para ir com um evento do Sebrae lá em São Paulo. E então nós fizemos o primeiro contato, a Secretaria de Desenvolvimento também comprou a ideia. E aí começamos a desenvolver, também tem o apoio do Sebrae, né? E pensar no que essas mulheres empreendedoras estavam precisando, né? Qual o tipo de informação que elas precisam, ainda mais agora, né, gente? Chegando verão, chegando festas de final de ano, que é uma época que o comércio tende a vender mais, então qual era a preparação que a gente podia dar para dar uma forcinha aí para esse período. E qual que é a programação desse fórum? Conta pra gente, para deixar a nossa espectadora que está olhando ali com vontade de participar. Olha, vai ser um fórum muito interessante para quem quer começar um negócio, para quem está começando, para quem já está aí trilhando o caminho. A gente vai falar sobre como abrir, né, uma empresa, vai falar sobre cooperativismo, que é uma forma também pouco usada ainda, né, de negócios, e é bem interessante. E a gente vai ter um painel, né, com algumas empresárias do SEJA e 2 convidadas super especiais que vão falar aí sobre as dificuldades, né, e também sobre como não tem limite, né. A gente está trazendo a Maria Ângela Guemba de Lima, que é pró-reitora do ITA, né, para mostrar também que a ciência e tecnologia é uma opção para a mulher, sim. Né? A gente está trazendo também a Luzia Costa, né, que é da franquia Sobrancelhas, que já passou por N dificuldades e hoje é uma mulher de sucesso. Mais, né, 3 empreendedoras do SEJA também que vão compartilhar suas experiências, né? Então, assim, todo mundo vai ter a sua dúvida sanada. Vai ser um painel, vai ser um bate-papo, vai ser um evento extremamente acolhedor, então pode vir, pode chegar a qualquer momento do seu negócio, se você vai sair com uma resposta de lá. Ainda que eu não tenha um negócio já estruturado ou já ali tenha documentado, se eu tiver interesse em começar um negócio aqui na cidade, eu posso ir também no fórum? Pode ir também. Aliás, recomendo, porque primeiro que vai ter, né, uma palestra do desenvolvimento econômico falando sobre como abrir um negócio. E outra que a pessoa também já vai começar a se familiarizar, né, com o que é bom, com o que não é tão bom, né, com as dificuldades, sobre como vencer essas dificuldades. Então, sempre ajuda na preparação. E mesmo quem já está trilhando o caminho é bom também, porque às vezes bate um desânimo e é legal quando a gente está junto e percebe que não é só com a gente, né, isso acontece com todo mundo. Vira uma rede de apoio. Vira uma rede de apoio. Eu acho que é acolhedor, né? A gente acaba sendo amiga, a gente vira cliente uma da outra, a gente consegue entender os problemas, né? Porque não é fácil, a vida é muito, né? Tem seus altos e baixos. E é bom quando a gente tem alguém que entende aquilo que a gente está falando e que pode dar, né, um conselho, um abraço, uma força aí pra gente continuar caminhando. Acho que esse negócio de virar cliente uma da outra dá uma força muito boa. Opa. E até um feedback, de repente você está oferecendo um serviço que não está tão legal e aí como já está nesse lance de todo mundo estar junto na mesma rede de empreendedorismo, tem que receber esses toques e poder dar esses toques. Olha, amiga, esse serviço de repente poderia melhorar com tal coisa, poderia melhorar em publicidade, olha, não está tão eficiente esse serviço assim. Vocês têm essa troca de feedbacks? Com certeza temos, e é muito melhor você receber isso de uma amiga que é cliente. Que sabe que você está passando na pele. E que também tem um negócio, né? Porque eu posso dizer isso muito claro por mim. Eu melhorei muito como cliente depois que eu abri o meu negócio, né? Porque aí você começa a entender todos, né, as demandas, os
custos. Às vezes a gente, quando não tem, a gente coloca preço no serviço dos outros, no produto dos outros. Quando a gente passa para o outro lado, você já começa a respeitar, né? O caro, o barato já começa a não existir mais. Existe, eu tenho condição de comprar ou não, mas a gente não critica tanto, a gente entende. Então isso entre nós é muito forte, né? Por isso que a rede é de apoio mesmo, tanto técnico como afetivo também. Depois eu quero conversar mais sobre isso com a Patrícia, porque eu vi que vocês vão ter umas palestras na área de psicologia, a gente vai saber mais sobre isso, mas já que a gente está falando sobre saúde, medicina à distância, com o uso das novas tecnologias, tem limite ou não o atendimento de médicos à distância? Deputados e especialistas discutiram em audiência o uso da chamada telemedicina, que pode garantir atendimento remoto em localidades onde certas especialidades médicas não teriam como chegar. A Comissão de Seguridade Social e Família promoveu uma audiência pública para debater o uso da telemedicina e da teleassistência médica. O objetivo é levar a saúde às cidades do interior do Brasil e ajudar a reduzir o estrangulamento no sistema convencional causado pela grande demanda, minimizando os grandes problemas de saúde pública no país. Você tem um grupo de médicos, por exemplo, em São Paulo, que vai fazer vai orientar uma condição, por exemplo, lá na Amazonas. Lá na Amazonas deve ter também médicos especialistas dentro dessa mesma necessidade, e esses médicos lá de São Paulo, eles vão ajudar a resolver o problema lá na Amazônia, mesmo que não tenha um especialista. Aí entram os especialistas lá e dão suporte para esse outro médico que não tem essa especialidade, mas que ele, com os especialistas de São Paulo, fazendo o procedimento e beneficiando quem está lá na Amazônia, lá na condição tão distante. Porque no Brasil tem canto que não tem telefonia, mas tem internet. Em fevereiro deste ano, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução disciplinando a realização de consultas online, assim como telecirurgias, telediagnóstico, teleorientação e telemonitoramento, entre outras formas de atendimento médico à distância. No entanto, uma nova resolução revogou as regras. Assim, voltaram a valer as regras de 2002 sobre o tema, que definem que a telemedicina pode ser usada para assistência, educação e pesquisa em saúde, mas não pode ser usada na prevenção de doenças, tratamento de lesões e promoções de saúde. Eu quero deixar bem claro que nós médicos, nós não somos contra a tecnologia. Nós somos contra a maneira que esse processo está sendo conduzido, né? Então, por exemplo, existem interesses econômicos, é claro, em relação a isso, principalmente entidades como essa aí, o Einstein, os grandes convênios, né? Então, mas o importante na medicina é a relação médico-paciente. O médico, ele tem que ver o paciente, ele tem que sentir o paciente. A telemedicina não pode ser confundida com uma simples videoconferência. O procedimento é muito mais abrangente e visa conveniência, menor custo e maior acesso da população. O membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina, Dr. Xiao Longwen, fala sobre o cenário da telemedicina no Brasil. Eu diria que existem várias iniciativas no Brasil, são focos dispersos no uso e aplicação de telemedicina, sejam para telediagnóstico, sejam para teleinterconsulta ou teleavaliação especializada. O que nós não temos no Brasil hoje é uma linha de orientação convergente para integrar os expertises de diversas áreas numa construção do que vão chamar de medicina conectada. A outra coisa que está dificultando a organização de uma telemedicina eficiente é que nós não iniciamos a formação da graduação em telemedicina e nem da residência médica. Essas duas áreas, se as avançarem bem, eu diria que a telemedicina tem uma tendência a ter um bom crescimento. Assunto polêmico. Voltando aqui para a nossa discussão, da última vez que você veio aqui, Patrícia, a gente falou muito dessa questão de brechós que abrem, de empresas que abrem às vezes no susto, e a gente estava comentando aqui no intervalo essa questão que tem gente que foi feita para bater o ponto.
para chegar, ter horário para chegar e ter horário para sair. Quem vai para esse fórum de hoje tem que ter a mente aberta de que às vezes o trabalho não vai ter horário para entrar e nem para sair, vai trabalhar 24 horas? Tem. Eu acho que é uma das coisas que a gente sempre fala para incentivar e para informar as pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado com modismos, né? O empreendedorismo feminino não pode ser um modismo. Ele tem que responder a uma vocação, né? Não tem o menor problema a pessoa querer bater ponto, ela querer ter uma hora para entrar, uma hora para sair, receber um salário, desde que ela se dedique, gere ali sua riqueza, traga um salário para sua família, contribua com a empresa onde ela trabalha, não tem o menor problema. Porque para ser empreendedora, você precisa de saber que você não vai ter isso tão claramente dividido, né? Então, às vezes, a gente acaba trabalhando muito mais do que se imagina, né? Tem muita gente que fala, eu vou começar a empreender porque eu preciso ter mais tempo com os meus filhos. E a gente fala, olha, acho que você não vai ter esse tempo que você imagina que vai ter, não. Você vai ter talvez mais flexibilidade, você vai poder buscar na escola e tal, mas mais tempo não tem. Então, esse choque de realidade vai ser dado hoje lá no fórum. Eu acho que sim, viu? Inclusive o painel vai ser bem interessante. Eu vou apresentar, né, o evento e vou também conduzir o painel. E uma das perguntinhas vai bem por esse lado, como é que faz para dividir. E Patrícia, eu vi que vocês estão dando uma ênfase no fórum também sobre a saúde mental das mulheres. Vai ter uma palestra sobre relacionamento abusivo, que é em termos de relacionamento, e vai ter uma sobre saúde mental mesmo, né? Na verdade, essas palestras são da atividade regular do SEJA, né? A de saúde mental foi na semana passada, na quarta-feira passada, foi com a Isabel Rovani, foi uma palestra muito bacana, a gente abordou a questão, inclusive, do suicídio, né? Que é uma coisa que tem ficado cada vez mais próxima da gente. E amanhã, quarta-feira, a gente vai ter essa palestra sobre relacionamento abusivo, que a gente fala muito que relacionamento abusivo é uma coisa muito democrática, né? Não tem classe social, não tem cor. Então, como é que a gente descobre que está vivendo ou não, né? Nenhuma mulher olha para uma pessoa e fala, olha que lindo, ele vai me matar um dia, eu vou começar a me relacionar com ele. Então, normalmente, o abusador, ele começa de uma forma muito bacana, muito carinhosa, trata a mulher muito bem e ela acaba ficando presa aí nesse relacionamento. Então, a gente quer falar sobre isso porque a gente vê que isso também está muito próximo. E os números aí de feminicídio e agressão às mulheres provam isso, infelizmente. Eu acho legal vocês pensarem nesse aspecto, não só no aspecto financeiro, como ganhar dinheiro e como administrar sua empresa, mas também pensar nesse aspecto emocional, esse aspecto psicológico, de bem-estar emocional da mulher. Vocês têm dado uma ênfase, então, constante nisso. Sim, sim. Inclusive, né, porque, como a gente acabou de falar, empreender é uma coisa muito difícil, que toma muito tempo. Então, essa mulher, ela precisa estar plena. Essa mulher, ela precisa aprender que ela tem que cuidar dela primeiro, para depois cuidar do negócio, cuidar da família, cuidar dos filhos. Então, a gente bota isso realmente em primeiro lugar, né? Eu estando bem, a tendência é que tudo à minha volta também esteja bem e que eu tenha mais tranquilidade para poder resolver os problemas que sempre vão aparecer. Abrindo um parênteses, já que a gente está falando dos eventos promovidos pelo SEJA, já se tornou um grupo forte aqui na nossa cidade, ou seja, caso a mulher tenha interesse de participar, é aberto, Paty? É aberto e é acolhedor, né? A gente não tem nenhum problema, você não precisa ter uma empresa já aberta. Inclusive, a gente recomenda que as pessoas, quando queiram, né, as mulheres, quando pensarem em ter uma empresa, venham nos procurar. A gente tem o diferencial, né, que somos todas empreendedoras. Então, você não vai receber um conselho de uma pessoa que tem o salário no final do mês e que vai te deixar preocupada com um boleto que chega, que tem que vir ali do seu próprio negócio. E até o choque de realidade, né, que às vezes a gente precisa dar,
para que a pessoa tenha certeza, né? É muito triste a gente ver uma pessoa que é demitida ou que tem uma poupança de uma vida inteira, abre um negócio despreparada e acaba perdendo o tempo, o dinheiro, e com ele vai a autoestima toda junto. Então é importante que isso seja feito de uma forma racional, né? A gente pode e deve colocar amor nos nossos negócios, mas tem que ter uma racionalidade por trás para a gente não se machucar à toa. Então, é só como fazer... vou ler um comentário de um espectador nosso que ele fala justamente sobre isso. É o Milton Kudamatos, que sempre participa aqui com a gente. Ele diz que ser empreendedor é muito treinamento, muito conhecimento e talento. O empreendimento tem sua longevidade pela maneira como conduz seu empreendimento, com técnica administrativa e controle econômico-financeiro. Então, sim, só esse comentário do Milton Kudamatos. E assim, considerando o mercado que a gente está, né, muita reinvenção, muita resiliência, muita capacidade de adaptação. A gente tem que ter essa conversa com o mercado o tempo todo para conseguir corrigir os rumos, né? Porque senão a gente fica obsoleto em meses, né? Mesmo que o negócio não seja o seu modelo, pode ficar para trás. Então, é uma das coisas que a gente fala muito no Seja também, né? A gente não pode ser cabeça dura, a gente tem que estar ali disposta a se reinventar. O sucesso não é uma fórmula que dá certo por muito tempo. O sucesso é a capacidade de se reinventar sempre que é necessário. E os desafios, né? Bom, a gente faz um intervalo aqui na nossa conversa para falar de uma exposição que o MAV, o Museu de Antropologia, está recebendo, que é a exposição Paulistinhas, com curadoria do mestre da cultura viva, Magela Borba Gato, que segue no calendário cultural da cidade até o dia 27 de dezembro. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba recebe a exposição Paulistinha, uma importante presença no acervo do MAV, com a curadoria do artista plástico e mestre da cultura popular brasileira, Magela Borba Gato. As Paulistinhas são imagens sacras populares do Vale do Paraíba, que surgiram no final do século XVII, feitas em argila branca cinzenta, queimadas em forno a lenha e que possuem características próprias quanto às cores, formatos e expressões. As visitas à exposição podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 e aos sábados, das 10 às 16 horas. O MAV está localizado na rua 15 de novembro, número 143, no centro da cidade. E essa coleção de paulistinhas aqui em Jacareí tem uma das maiores do Brasil, então se você tiver a oportunidade, dá um pulinho lá no MAV para conhecer um pouquinho da história da nossa região e também da nossa cidade. Paty, vai acontecer o fórum hoje, a partir de que horas e também qual local? Vai ser lá no auditório da Secretaria de Educação, na rua Lamartine de Lamare 69, a partir das 18h30, vai até as 22 horas. É uma programação, como eu já falei, para quem quer começar, para quem está começando, para quem já tem estrada. Todas as mulheres são bem-vindas, não é necessário inscrição prévia, é só chegar. Tenho certeza que vai se sentir acolhida, que vai gostar e que vai até continuar com a gente aí na caminhada com o Seja. Patrícia, para quem está em dúvida, quem está pensando, quem está com aquele dinheirinho guardado e quer investir em alguma coisa, vocês também vão dar dicas assim do que surge agora de legal no mercado. Lógico que a pessoa tem que estar sempre se reinventando, como você falou, mas vai ter dicas assim para quem pretende começar a sua vida de empreendedora agora? Vai ter dicas também no nosso painel, né, que é o painel que vai fechar o evento. As Você empresárias... é o painel que abre o evento? Não, eu sou o painel que fecha. Você é o painel que fecha? Isso. Okay. Que vão ser 5 empresárias e elas vão dar dicas para, né, a área de atuação delas, mas que algumas dicas acabam servindo aí para todas as áreas de atuação, né? Porque são negócios já longevos, então elas têm bastante experiência. Realmente vai ser assim, poucas horas que vão valer por muito tempo, porque a gente preparou uma coisa muito especial realmente hoje.
E é importante a gente ressaltar que a gente está falando de empreender, de empreendedorismo feminino, mas isso cria uma união da gente olhar com mais empatia para as próprias mulheres e parar com esse senso que às vezes acaba sendo meio que de competição, que às vezes acaba sendo como ali de rival, a outra é minha inimiga. Não, isso cria o que a gente precisa, de união entre as mulheres também. É a sororidade, né? O que a gente chama agora de sororidade e que é assim, acho que dos objetivos primordiais do SEJA. A gente vem, né, com essa cultura de que mulher é falsa, de que nós somos inimigas, de que a gente tem que disputar. E, na verdade, a gente vê que quando a gente dá as mãos e a gente sai andando, caminhando juntas, a jornada fica muito mais leve. E não só isso, né? Eu acho que a gente também está tomando a frente, não só de um olhar mais empático das mulheres, para as mulheres, como também para a nossa cidade de Jacareí, que é uma cidade linda, que merece ser honrada, que merece ser respeitada, que merece ser frequentada, né, pelos moradores, para que a gente consiga ter uma cidade mais rica, que a gente tenha uma cidade mais próspera, com bastante emprego, né? Isso não depende só de alçada de governo, de lá ou de cá, depende da gente todo dia nas escolhas que a gente faz de consumo. Patrícia, obrigada pela sua presença aqui, sucesso no fórum que acontece hoje. Eu que agradeço, espero vocês lá e todas vocês que estão assistindo. E sucesso para todas as empreendedoras de Jacareí. Mande o nosso abraço da TV Câmara Jacareí para as mulheres que vão estar presentes no fórum de hoje. Ok. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Um ótimo dia para você e nos vemos amanhã. Lembrando mais uma vez, então, que o fórum acontece hoje, a partir das 6h30 da tarde, lá na Secretaria de Educação, ali que fica na Rua Lamartine Delamare, e você de casa é convidado a participar. A TV Câmara vai ter uma equipe lá acompanhando como foi o evento e depois você confere os principais momentos aqui com a gente. Lembrando que você pode também nos acompanhar pelas redes sociais. Curta, compartilhe o nosso conteúdo e também nos conte o que você gostaria de ver aqui na TV Câmara Jacareí. A gente tem um encontro marcado amanhã, às 9 horas da manhã, ao vivo. Um abraço e até lá!